Marcos 4:35, tá? Marcos 4:35 diz assim, ó: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Feche os seus olhinhos aí, incline a sua cabeça, que nós vamos orar agora. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua mão poderosa possa estar sobre as nossas vidas, que o Senhor venha, meu Deus, nos guardar e proteger na autoridade e no poder do teu santo nome. Eu peço, Deus, que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, trazer para nós de uma maneira simples, para que nós possamos entender e compreender a tua palavra e assim tenhamos mais fé no Senhor Jesus. Amém e amém. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Vamos passar para outra margem. Eles estavam no mar de Tiberíades, né? Eu fiz aqui algumas anotações. O lago de Quinerete, ele se chama, ou Tiberíades. Esse lago tem uma característica que é importante. Veja como é importante você estudar um pouquinho para aprender do que você está falando. Ele fica a 200 metros abaixo do nível do mar, como se fosse uma bacia, rodeado de montanhas. A principal montanha que tem ao lado desse lago chama-se Monte Hermon. Ele é muito alto. Então as tempestades, elas vêm por cima dos montes e descem. Ela faz esse quando ela vem. E isso gera uma velocidade nos ventos muito grande, fazendo com que aquele lugar seja um lugar de tempestades intensas, apesar de ser um lago, né? Porque ele não tem ligação com o mar, mas como ele é muito grande, né? Então dizem mar, mas não é um lago. Tá legal? É um lago. Mas como ele tem, acho que é 20 por 30 quilômetros, né? 20 por 30 ou 35 por 24, eu não sei, é uma coisa assim mais ou menos. Ele é grande. Então, ele é profundo. E os ventos ali fazem grandes estragos, né? Grandes tempestades. Ali é um lugar bem difícil de transitar de barco. Quanto mais naquele tempo, né? Quanto mais naquele tempo que os barquinhos eram à vela e pequenos. Amém? Então a Bíblia conta aqui para nós um texto dizendo que eles estavam passando, indo para o outro lado. Indo para o outro lado. E que Jesus estava na popa do barco, dormindo em uma almofada. Dormindo. E quando chegou no meio do lago, desceu sobre eles uma grande tempestade. E essa tempestade começou a encher o barco de água. Todos os discípulos ou apóstolos estavam no barco. Era um barco grande, não era pequeno. E Jesus dormindo. A primeira coisa que nós podemos observar no texto, Jesus também ficava cansado, irmão. Jesus também ficava cansado. Ok? Jesus mostra aqui a sua humanidade. Ele tinha trabalhado bastante, orado bastante, curado muitos enfermos, ele estava cansado. Então a Bíblia diz que ele aproveita aquela travessia do mar Tiberíades,
que demorava certamente algumas horas para ele poder dormir um pouco. Estava muito cansado. E no meio dessa situação toda, desceu então da montanha essa tempestade. E eles, deixando o seu estado natural, porque eu vou dizer uma coisa para você aqui, queria que você prestasse atenção que eu vou falar. No momento de dificuldade, a gente acaba demonstrando quem de fato somos. A prova, ela vem sobre a nossa vida e ela vem sempre para provar a nossa fé. Mas a gente olha nesse texto e a gente vê uma coisa muito legal, eu vou colocar. Eu quero que você pense no que eu vou falar. Os caras, os discípulos, eles estão desesperados achando que o barco vai afundar. E aí eles vão acordar Jesus. E Jesus está dormindo, tranquilamente. E eles vão acordar Jesus. E Jesus levanta todo calmo. E a gente vê um contraste entre a impetuosidade ou nervosismo ou medo dos caras, contrasta com a calma de Jesus. Contrasta com a calma de Jesus. Eu posso trazer isso aqui para a sua vida, para a minha vida? Você me permite fazer isso? De uma maneira simples. Você está no hospital e tem alguém lá dentro internado e você está ali fora desesperado. Você está no meio da tempestade. E o teu barquinho pode afundar a qualquer momento. E isso gera no teu coração o quê? Medo. Eu acho que se nós comparássemos a igreja com esse barco, a gente não estava longe da figura que Jesus criou. Não estava longe. Então veja, talvez, Rose, não seja um controle mental, porque não é algo físico isso. Não é algo físico. Mas Jesus está fazendo uma comparação entre a fé e o medo. Quem tem fé não tem medo. Quem tem medo não tem fé. Eu queria que você entendesse isso, essa relação de valor que Jesus está fazendo. Porque os caras estavam no barco, no meio da tempestade, mas Jesus estava no barco. Jesus estava no barco, mas eles não conheciam Jesus ainda. Eles não confiavam plenamente em Jesus. Eles ainda não tinham entendido quem era Jesus na vida deles. Porque se você tivesse entendido isso, você não ficaria com medo. Você entendeu? Você não ficaria com medo. Porque você está com Jesus. Você sabe que Jesus está no teu barco. Por mais que você esteja no meio da tempestade. Por mais que você esteja vivendo uma grande dificuldade. Por mais que você esteja no vale da sombra e da morte. Você não tem medo. Porque você sabe que Jesus está com você. Agora, quem não tem convicção da presença de Cristo, tem medo. Tem medo. Você consegue entender isso? Quem sabe, tem certeza que Jesus está no seu barco, não tem medo. Eu já disse para vocês que o pastor não tem medo. Eu não tenho medo de nada, nem de ninguém. Eu não tenho. Nunca tive, agora menos ainda. Nada. Pastor, mas você não tem medo que a Manuela morra? Não.
Eu cuido, mas se Jesus quiser recolher ela, ela vai para o céu e depois eu vou encontrar ela lá. Eu não tenho medo. Eu não tenho esse medo. Você tem medo que a igreja acabe? Não. A igreja não é minha, é de Jesus. Entendeu? Eu não tenho medo, irmão. E você não tem medo que o carro vire, ele tombe e se morra? Não. Não tenho. Porque eu tenho convicção, irmão, de que Jesus está no meu barco. Tenho convicção. Quando você parar de ter medo, você vai começar a ter confiança. Confiar. Mesmo que Jesus demore para acordar, que o teu barco já esteja cheio de água no meio da tempestade. Não é? Quando ele levantar, acabou. Eu costumo orar, não sei se você lembra, tem uma passagem, eu acho que é no livro de Ruth, eu não me lembro, mas acho que é lá. Que quando a Radassa, não lembro se é, eu não me lembro, enfim, que é a história de Mardoqueu, né? Eu acho que é Ruth, né? Se me ajudar aí, eu lembro, o pastor fugiu aqui da minha cabeça agora a informação, acho que é a Ruth, né? Não é? Me ajuda aí, onde é que está escrita a história de Mardoqueu aí? Cadê os bíblios? Esther, obrigado, irmã, Esther, obrigado aí. Obrigado, gente. Quando a Radassa, ela descobre que querem matar o seu povo, a Bíblia diz que ela ora, jejua, e ela entra na presença do rei, mas você não poderia entrar na presença do rei se você não fosse chamado. E quando você entra na presença do rei sem ser chamado, naquele tempo, você era punido com a morte. Então o rei, ele tinha o cetro real. E quando a pessoa entrava, mas ele gostava da presença da pessoa, mesmo que fosse sem permissão, a Bíblia diz que ele apontava o cetro para aquela pessoa, dizendo para o guarda, deixa ela ficar aí, não mate ela que eu gosto dela. Entendeu? E quando ela entra, a Radassa, ou a Esther, ou a Estrela, né? Né, se preferir, pode chamar como você quiser. Entra na presença do rei. A Bíblia diz, né? Artaxerxes, né? O nome do rei. A Bíblia diz que ele volta o seu cetro para ela. Então, eu lembrando dessa passagem, quando eu vou orar, eu falo para o Senhor assim, Senhor, permita que eu entre na tua presença. Mesmo que eu não seja digno, mesmo que eu não fui chamado, eu sei disso, Jesus. Mas se aponta o teu cetro para mim hoje, Senhor, que eu possa entrar na tua presença e permanecer nela. Senhor, não precisa nem falar comigo, só aponta o cetro para mim hoje. E eu sei. E eu vou saber, Jesus, que o Senhor vai me ajudar. O Senhor não precisa nem me falar nada, Senhor. É só dar uma olhada pro anjo assim, ó. Só uma olhadinha. Quando eu me encontro em dificuldade, quando eu me encontro em dificuldade, grande, pequena, da qual eu não posso sair, converso com Deus. Eu converso com Deus, irmão, porque eu sei que Ele está no meu barco. E eu vou lá e dobro o meu joelho, ou às vezes eu estou deitado, ou até mesmo sentado, não importa. Converso com Ele. Converso com Ele. Mesmo que eu não ouça a voz dele de resposta. E não é sempre que eu ouço. Não é sempre que o Espírito Santo fala comigo. Responde a minha pergunta. Não é sempre. Entendeu? Não é sempre.
Mas mesmo assim eu vou e falo, porque eu creio que o meu Deus tem ouvidos e ouve a minha oração. Eu creio que o meu Deus tem olhos e ele olha para mim. Eu creio que o meu Deus tem braços, ele tem mão e ele pode apontar o seu dedo, o seu cetro, sim, para mim. Eu acredito nisso. E a única coisa que eu preciso na minha vida é a atenção de Deus. Que Deus ouça a minha oração, que Deus olhe para mim. Que Deus olhe para o meu coração. Que Deus entenda os meus sentimentos, as minhas dificuldades, os meus medos, que agora não tenho mais. A partir do momento que eu coloquei a minha vida diante de Deus, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele disse para mim: filho, não temas, porque eu estou contigo, onde quer que você for, eu vou estar com você. Eu vou te contar, o Espírito Santo fez eu lembrar de uma experiência que eu tive com Deus, eu vou te contar, há muito tempo isso. Um arrebatamento espiritual, um arrebatamento de espírito, eu vou te contar. Vou te contar. Eu estava na igreja faz muitos anos isso. Eu acho que uns 23 ou 24 anos atrás, mais ou menos. Muitos anos isso. E eu estava orando depois do culto, acabou o culto, foi todo mundo embora, eu fiquei na igreja orando. Uma igreja que eu fui pregar. E ficou uns irmãos ali, eu falei: irmão, acabou o culto, eu estava sentindo uma presença gloriosa de Deus. Eu falei: pastor, será que o senhor se importa se eu ficar aqui? Vocês já vão embora, vão fechar a igreja? Como é que é? Ele falou: não, irmão Sandro, nós vamos ficar aqui orando. Nós não vamos embora não, a presença de Deus está forte. Eu falei: eu posso ficar aqui na frente do púlpito, de joelhos, aqui eu quero orar, quero ficar na presença de Deus mais um pouco. Ele: puxa, vamos ficar todo mundo junto e tal. Aí eles pegaram um violão e começaram a cantar uns hinos, e eu me ajoelhei ali, na frente do púlpito, e fiquei orando com o Senhor, na presença de Deus, sentindo a presença de Deus, uma presença muito intensa. Então eu, com os meus olhos fechados, ali chorando na presença de Deus, eu estava naquele momento passando por uma situação muito difícil da minha vida. Muito difícil. E eu vi um anjo de Deus, o anjo de Deus entrou pela porta da igreja, veio caminhando na minha direção, mas eu estava com os olhos fechados. Foi uma visão. E ele veio, estendeu a mão para mim e disse: me dá a mão que o Senhor quer falar contigo. E eu fui ali arrebatado em espírito. Arrebatado em espírito. E fui levado pelo mundo espiritual, pelo tempo. E eu, de mãos dadas com aquele anjo, viajava pelas nuvens muito rápido. Era muito intenso, como num filme de aventura, que você viaja e vai longe. E eu fui levado lá no Gólgota. Se você quiser acreditar, você acredita. Se você não quiser, você não acredita. Isso é um problema seu. Lá no Gólgota, onde Jesus estava sendo crucificado. O Senhor me arrebatou no tempo e no lugar e me levou lá no passado, quando Jesus estava pregado na cruz. Eu pude ver todo aquele quadro. O anjo me colocou em pé na frente da cruz e eu vi aquelas pessoas todas ali chorando. E o Senhor, então, na cruz do Calvário, olhou para mim e disse: filho, vem aqui embaixo de mim. E eu caminhei até embaixo da cruz. E do lado de Jesus Cristo caiu uma gota do seu sangue, do seu corpo, e caiu bem em cima da minha cabeça, assim, ó. E ela escorreu assim pela minha cabeça. E ele, olhando nos meus olhos, ele disse assim: a partir de hoje, escuta o que eu vou te falar. A partir de hoje, meu filho, nunca mais você vai estar sozinho. A partir de hoje, eu sempre vou estar com você. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá,
ali eu estarei contigo. Creia sempre nisso. E o anjo veio, pegou na minha mão e me puxou de volta. E quando eu abri os olhos, eu estava na igreja, caído no chão. E já era mais de meia-noite. Fiquei arrebatado quase 3 horas. Então, quando eu falo para você que você precisa ter experiências com Deus, quando eu falo para você que você não deve julgar alguém pela sua aparência, não deve julgar alguém pelos teus conceitos, você não pode ser uma régua para medir nada e nem ninguém. É porque eu sei o que eu estou te falando. Entendeu? E eu tenho convicção do meu ministério. Eu tenho convicção da minha relação com Deus. Eu tenho convicção das coisas que Jesus me fala, que o Espírito Santo me mostra. E eu tenho tanta certeza de que o Senhor Jesus está no meu barco. Tanta certeza. Que eu não tenho medo de falar. Eu não tenho medo de fazer. Eu não tenho medo de profetizar. Eu não tenho medo de revelar nada que o Senhor fala comigo. Nada. Eu não estou preocupado com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas acham, com o que as pessoas falam. Não estou preocupado. Nem um pouco. Eu apenas cumpro o meu papel. E nunca duvido da presença real de Cristo comigo. Nunca duvido, irmão, de que Deus sempre está. E por mais que para mim às vezes pareça que ele demore, e eu sei que para você isso também acontece. Parece que Deus está demorando. Parece, mas não está demorando. É porque nós vivemos num tempo diferente. Nós vivemos num tempo diferente. Eu queria que você entendesse isso. Então talvez tenha demorado 1 hora para Jesus acordar do seu sono lá no barco. Talvez 2 horas, talvez 3 horas, eles desesperados e Jesus não acordava. Mas Jesus estava no barco. E eu quero dizer para você hoje, os nossos irmãos, apóstolos, discípulos, no último versículo, diziam assim no 41, e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles andavam com Jesus, estavam no barco com Jesus, mas ainda não conheciam ele. Ainda não conheciam ele. Você precisa aprender a conhecer a Jesus. Por isso devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, nos achegando mais a Ele, através da nossa oração, dos nossos jejuns, da nossa santificação. Quando abrimos mão das coisas desse mundo, do brilho desse mundo, em favor das coisas que são de Cristo, nós passamos a fazer parte do time chamado de cristandade. Nós passamos a fazer parte do povo que vai morar no céu, aleluia. Nós passamos a fazer parte do povo que confia, do povo que crê que o Senhor de fato está com ele em todas as coisas e que se for a nossa hora nós vamos morrer, mas nós vamos morrer com classe, nós vamos morrer cantando, nós vamos morrer glorificando o nome daquele que vive e reina para ontem, hoje e para todos sempre, porque nós continuamos confiando e crendo no Senhor Jesus. Mesmo no vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor, Ele está comigo. Demonstre a tua fé através da ausência de medo.
Demonstre a tua fé, irmão, deixando de temer o mal, deixando de temer o homem violento, deixando de temer o juiz injusto, deixando de temer as coisas desse mundo, confiando apenas no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Quando confiamos nele, a Bíblia diz que somos como os montes de Sião, nunca seremos abalados. Nunca seremos abalados. Quando estamos na presença de Cristo, quando somos de Cristo, quando estamos em Cristo, somos então mais que vencedores, porque Jesus Cristo já venceu o mundo, porque Jesus Cristo já venceu o mal, porque Jesus Cristo já venceu todas essas coisas e nós em Cristo venceremos também, louvando e glorificando o nome do Senhor que vive e reina hoje e sempre. Se você crê nisso, diga amém, graças a Deus. Deixa eu orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a tua igreja, o teu povo, na autoridade e no poder do teu nome. Que a tua mão, Senhor, poderosa, venha sobre a vida de cada um dos teus filhos, os abençoando na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu peço, papai, que o Senhor possa abrir os seus olhos para que eles vejam, os seus ouvidos para que eles ouçam, quebranta o seu coração para que eles compreendam e entendam qual é a boa e agradável vontade do Senhor para a vida de cada um deles, hoje e sempre, em nome de Jesus. E se você crê, diga comigo, amém. Que Deus abençoe essa água que você tem colocado diante de Deus, para que quando você beber ou se utilizar dela, seja alcançado pelo seu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo no teu coração, ósculo santo, Deus abençoe a sua vida. E até a noite, às 20 horas, a gente vai estar aqui de novo para estar, então, cantando, louvando ao Senhor, né? Um grande culto aí de louvor e adoração a Deus à noite, às 20 horas. Não deixe de vir, eu estou esperando você, tá bom? Deus abençoe vocês e até depois. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe. Tchau, galera. Deus abençoe.